Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo. Ficamos de falar agora nesse período da tarde sobre a OVAS, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, e sobre o controle de hemorragia, tá? Mas aqui falando agora sobre a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, é uma condição muito comum, onde vulgarmente nós chamamos de engasgo, e esse engasgo ele pode ser ocasionado por diversos fatores, dentre eles alimentos, líquidos ou outros corpos estranhos, né? E aí nós temos, é claro, um protocolo de primeiros socorros para realizar em cada caso e principalmente levando em consideração a faixa etária da nossa vítima, né? Então, criança, quando eu falo são criancinhas de 2 anos para cima, tá? E adultos, quando eles estão com um engasgo parcial, ou seja, a comida, o corpo estranho, está parcialmente obstruindo. Professora, quando é que eu sei que o engasgo é parcial? Quando essa criança consegue chorar, né? Ou tossir. Então, esse engasgo ele é parcial, então ele consegue sim realizar parte da ventilação, mas ainda assim muito comprometida, tá? Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu percebi que a criança está engasgada, né? Apesar de estar engasgada, ainda assim ela consegue respirar. Eu vou fazer manobras para me estimular a tosse. Como seriam essas manobras para estimular a tosse? Primeiro, você pode pedir para a pessoa tossir, né? Para a criança, então ela vai conseguir te compreender para tossir para aquele objeto tentar ser expelido, e também pode ser estimulado através de tapotagens, né? Tapotagens onde eu estimulo aquela tosse artificial através dos tapas nas costas. Já no engasgo total, ou seja, não tem passagem de ar, a pessoa não consegue falar, a pessoa não consegue respirar, ela apresenta inclusive uma coloração arroxeada, e a gente vai iniciar a manobra de Heimlich, ou compressões abdominais. Nesse caso, consiste em eu fechar a mão, tá? Em forma de punho, assim, um punho cerrado. Eu vou colocar na altura, aliás, 2 dedos abaixo do apêndice xifoide. Eu não sei se vocês lembram do apêndice xifoide, que é aquela pontinha final do osso externo, né? Então, 2 dedos abaixo do apêndice xifoide, eu vou fazer um movimento de para dentro, para cima, para dentro, para cima, como se eu estivesse desenhando um J, sabe? Para mim conseguir estimular uma tosse artificial através disso e fazer com que meu paciente expulse esse corpo estranho. Quando eu falo de lactentes conscientes, lembrando que adulto e criança consciente são essas duas manobras, tá, gente? Lactente. Quando eu falo lactente, eu estou falando de bebezinhos menores de 1 ano. Então, nesse caso, eu vou inclinar a criança para frente, que posso utilizar meu antebraço, eu posso utilizar minha coxa como apoio para apoiar essa criança. E com a cabeça mais baixa que nível do corpo, eu vou iniciar as tapotagens. Então, eu vou dar 5 tapinhas nas costas, viro o bebê, confiro se voltou a respiração, se ele conseguiu expelir. Se não, eu vou iniciar 5 compressões torácicas, tá? Volto, 5 tapotagens, confiro, não voltou, 5 compressões. E isso eu vou fazer esse procedimento até a criança desengasgar, tá? Agora, a vítima está inconsciente, a vítima se encontra desacordada, seja qual for a idade, nós já vamos iniciar as compressões torácicas e as ventilações, tá, gente? Por quê? Porque ali eu já caracterizo, né, uma vítima inconsciente, provavelmente sem pulso, sem respiração. Ela pode ter pulso ainda, então ali seria uma parada respiratória, nesse caso eu faria somente a ventilação, tá? Mas paciente inconsciente, sem respiração, sem pulso, 30 compressões, abro a boca, vejo se saiu. Se o objeto sair, você faz a varredura. Como que é essa varredura? Com o dedo indicador, você vai pelo canto da bochecha e faz um movimento do tipo C, como se você fosse tirar. Não é para colocar o dedo reto e ficar cutucando, tentando tirar o objeto, que vocês podem acabar empurrando mais profundamente. E essa obstrução, que provavelmente poderia ser total, ela se tornar realmente irreversível e o paciente acabar indo a óbito, tá, gente? É um procedimento simples que quase 100% das vezes dá certo quando você faz no momento certo, da maneira correta, tá? Então,
Desobstrução das vias aéreas, elas podem acontecer dessa maneira. Primeiro, você vai levar em consideração a consciência, se esse paciente está acordado ou não, e a idade desse paciente, tá? Já no controle de hemorragia, a gente fala aqui de alguns métodos para a gente poder conter um sangramento, tá? Então, nós temos 4 métodos e eu vou explicar basicamente sobre cada um. Então, primeiro de tudo, quando você se dá de cara com um ferimento, onde ele tem uma hemorragia ativa, você vai fazer a compressão direta. Então, você vai pegar um pano limpo, tá? Se você não tiver um pano estéril, alguma coisa do tipo, você vai pegar pelo menos um pano limpo e vai pôr em cima da ferida e comprimir. Comprimir por pelo menos 10 minutos, que é mais ou menos o tempo em que leva para coagular. Se for um caso de um sangramento, de uma hemorragia, de um grande vaso, nesse caso, você vai comprimir até a chegada do socorro, tá? Nós temos também outras opções que podem ser utilizadas associadas ou isoladamente. Então, eu posso utilizar esse método de pressão direta, né, e fazer um curativo compressivo, que pode ser realizado com ataduras, que pode ser realizado com esparadrapo, depende do tipo e do tamanho da hemorragia, tá? Então, às vezes eu preciso da mão para fazer outro procedimento, eu posso estar fazendo um curativo compressivo para estar utilizando as mãos. Preenchimento de cavidade. Nesse preenchimento de cavidade, eu estou falando de um corte, tipo um buraco, um rombo, né? E aí, normalmente, a gente precisa preencher a cavidade para fazer um curativo compressivo ou fazer a pressão direta. E o último caso aqui, que normalmente eles não são mais utilizados, mas ainda assim, mediante uma situação, ele pode ser utilizado, que é o torniquete. Tá? O torniquete, gente, é igual mostra aqui nessa imagem, o ato de amarrar, né? Amarrar, fazendo ali uma pressão para evitar que a circulação de sangue passe. O torniquete ele não é muito indicado em algumas situações porque ele vai comprometer a circulação e, consequentemente, ele vai privar oxigênio para as extremidades desse corpo, podendo levar o paciente a perder membros, né? Perna, braços, dedos, enfim. Então, o torniquete ele só é realmente utilizado no caso de amputação. Então, por exemplo, o membro foi amputado devido ao acidente traumático, ou ele está pendurado pela pele, pelo osso, né? Uma hemorragia muito grande, a gente pode sim estar realizando o torniquete. Uma observação em relação ao controle de hemorragias: sempre utilizar materiais os mais limpos possível, principalmente se você não estiver dentro do ambiente hospitalar, se você não tiver um material estéril, então você vai pelo menos buscar um material limpo, tá? Não retire o primeiro pano, então a partir do momento em que você colocar o pano para comprimir, você vai pondo os outros por cima, jamais tirar o primeiro. Por quê? Porque o primeiro ele já está iniciando um processo de cascata de coagulação. E aí, quando você retira o pano, você acaba ativando a cascata de sangramento e vai continuar, aliás, vai iniciar o sangramento tudo novamente, tá? Fazer uma forte pressão por pelo menos 10 minutos, que eu já falei disso quando a gente fala de compressão direta, né? Bom, pessoal, a gente vai agora